A sua palavra, ela reina, ela é absoluta. E é por isso que nesta manhã nós temos um propósito. Nós temos uma determinação para agradecer a Ele. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. Muitas vezes a gente está pensando em tantas as coisas neste momento. Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas as coisas dessa terra. E esquecemos de adorar a este Deus que fez os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor, ela é bendita entre nações. E Ele nos dá essa legalidade para que nós possamos abrir nossos corações e nosso sentimento, porque a palavra do Senhor, ela é genuína. E temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida, meu querido. O propósito de Deus para a nossa vida é muito mais que nós pensamos ou meditamos. Então, se nós, aleluia, nesta manhã estamos aqui para entender o propósito de Deus na nossa vida, seremos uma pessoa enriquecida, próspera. A gente não pode esquecer do que Deus ele pode fazer, o que Ele tem em poder. A sua palavra é fiel, é verdadeira. E as Escrituras Sagradas relatam que tudo se passa, mas a sua palavra ela subsiste para toda a eternidade. Jesus ele veio a mostrar a sua palavra, revelação bendita das suas Escrituras Sagradas, porque Ele disse: a mim é dado poder nos céus e na terra. E quando nós entendemos isso para a nossa vida, meu querido, nós temos a certeza que somos uma pessoa iluminada. Você já parou para entender esse propósito de Deus na sua vida? Você já parou para entender que Deus tem para a sua vida, meu querido? Muito mais que nós possamos meditar, muito mais que nós possamos ir além, porque o nosso Deus, Ele olhou do mais altos céus e disse: eu não vejo sequer um justo, mas Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não padeça, mas tenha nele a vida eterna. A palavra do Senhor fala em Marcos capítulo 16. Aleluia. A palavra do Senhor fala uma mensagem muito poderosa. Se não me fale da memória. 16, o versículo 16. Ide para todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando nós paramos para entender esse propósito em nossa vida, o que Deus tem falado sobre a sua palavra, nós somos, aleluia, tão abençoados, somos enriquecidos pelo seu poder, pela sua plenitude. Então, meu querido, é tempo de nós entender o chamamento para Deus em nossa vida. Está se passando, as horas se passam, o tempo se passa, mas a sua palavra ela subsiste para toda a eternidade. Como é bom adorar a esse Deus. Capítulo 16, o versículo de número 15 diz assim: disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Deus abençoe. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Jesus, ele veio a mostrar o ide. Ele nos deu essa ordem para que nós possamos pregar o ide, pregar o evangelho. Todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Jesus, ele deixou bem claro, ele deixou bem detalhado a mensagem, que nós temos que levar a sua mensagem, o seu amor. Jesus, o Filho de Deus, aleluia, que um dia ele foi morto na cruz do Calvário, ele padeceu, ele foi perseguido, ele foi afrontado, ele passou por tantas adversidades na terra. Muitos disseram: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Mas o próprio aqueles que disseram: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, foi que crucificaram Jesus, foi que lançaram Jesus na cruz do Calvário, foi que rejeitaram a palavra do Senhor Jesus. Mas é interessante, meus prezados ouvintes da palavra de Deus, que Jesus, ele mesmo na cruz do Calvário,
Jesus, mesmo passando por aquele momento difícil, ele acreditou, ele venceu, ele ultrapassou a morte. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando foram ver ele que estava na cruz, quando ele estava no sepulcro, não estava mais. E é interessante que esta palavra nos fala e nos mostra, meus queridos amados, que naquele momento as pessoas disseram, os soldados ficaram perplexos, as pessoas ficaram observando, mas como assim? Eles não se encontram mais na cruz, ele não se encontra. Muitos acreditam no Cristo que está pendurado, muitos acreditam em outros deuses, em outros senhores, em outros Messias, em outros Salvador. Eu acredito naquele que morreu na cruz, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não padeça, mas tenha nele a vida eterna. É muito interessante, meus prezados irmãos, que Jesus, ele trouxe os seus discípulos, ele formou os seus discípulos, ele pregou para multidões aceitaram a palavra do Senhor, mas rejeitaram a palavra do Senhor, porque não quiseram compromisso com a palavra de Deus. Mas todo aquele que aceita a palavra do Senhor será bendito entre as nações. Quem aceita a palavra do Senhor, aleluia, tem entendimento que Jesus, ele tem o poder de restituir, ele tem o poder de levantar o homem da sarjeta. E quando nós paramos para analisar, aleluia, nós procuramos tantos caminhos, tantos prazeres, tantas as coisas da terra, mas aí está o segredo. A palavra só diz que existe um caminho que conduz o homem para a vida eterna, que se chama Jesus. Jesus é o Senhor, mas existe outro caminho que conduz o homem para a perdição, é o caminho largo. E o homem muitas vezes está entrando por esse caminho, que muitas vezes não tem compreendido o valor para a sua alma. Nós estamos aqui nesta manhã para que você, aleluia, reconheça o nome sobre todo nome, o nome que tem poder, o nome que, aleluia, faz o homem abrir o seu entendimento, faz o homem abrir o seu coração. Existem situações na vida do homem que para o homem, muitas vezes, ele diz que não tem mais jeito, que não tem mais solução, é insolúvel. Qual o problema? Qual a solução que você acha que Jesus não pode solucionar? Qual a dificuldade que você acha que Jesus não pode solucionar? Jesus, ele disse, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre mim o meu fardo. Meu querido amado, é muito interessante esta mensagem, é muito poderosa o que o Senhor relata para nós nesta manhã. Ele tem o poder de levantar o homem, ele tem o poder de levantar aquele que está na sarjeta, sendo massacrado, sendo humilhado. A Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Então quando eu entendo isso para a minha vida, meus prezados irmãos, Deus abençoe, irmão. Eu sei que Jesus entregou a sua morte de cruz. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. É por isso que nesta manhã eu venho dizendo, Jesus tem o poder. Pai, aqui está a vida do Clóvis, Senhor. Senhor, Tu tem poder de quebrar todos os grilhões, toda a potestade, todos os males, em nome do Senhor, meu Pai. O Senhor tem poder de restituir, transformar, regenerar. Ó Pai, esse olho do Teu filho, Pai, o Clóvis, Pai, que neste momento tem pedido oração, está pedindo um clamor. Então a Tua palavra diz, ó Pai, que se ele crer, tudo é possível. Então, Pai, ele saia daqui de posse da Tua palavra. Aleluia, acreditando que o Senhor é médico dos médicos, Pai. Dá um abraço na sua alma, no seu coração.
Em nome de Jesus, porque eu creio que nesta manhã, Pai, pela tua palavra, ele será curado e restituído em nome de Jesus. Se você crê hoje, eu creio, você crê? Eu posso falar o seu tem poder. Eu creio, eu acredito na palavra. Eu acredito na palavra. Eu vim aqui. Se eu não acredito na palavra, o Senhor Jesus se agrada disso. Se acreditei, esse passado, tem remédio, tem comigo. O Senhor da palavra, meu Deus. Firma com Jesus, firma orando pela sua vida e apresentando em oração. Glória a Deus. Deus abençoe. Vai com Deus também, tá? Tudo de bom. É isso aí, meu querido. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Muitas pessoas clamavam: Jesus, eu preciso. Meu irmão. Havia 10 leprosos que estavam necessitados de ser curados. E aqueles 10 leprosos que estavam carentes para ser curados, para ser restituída a sua sarga, a sua enfermidade, a doença que lhe molestava, que estava em sua pessoa. A palavra só diz que, naquele momento, Jesus curou aqueles 10 leprosos. Mas que me acho interessante que nesta palavra, Deus abençoe o nome, que naquele momento só veio um para agradecer ao Senhor, só veio um para testificar das bênçãos que ele recebeu. E cadê os 9 que receberam as bênçãos? Foram embora, não esqueci, receberam as bênçãos e foram embora. Receberam a palavra de Deus e não vieram agradecer ao Senhor Jesus. Mas aí é que está o segredo da palavra. Muitas vezes nós queremos as bênçãos, muitas vezes queremos buscar a cura e esquecemos de servir ao mediador, ao Salvador, ao Criador dos céus e da terra. Buscamos todos os prazeres desta terra, buscamos o nosso próprio ego, para satisfazer o nosso próprio ego, mas esquecemos de buscar ao Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que entregou a sua vida em morte da cruz, aquele que fez milagre nas aldeias, nas províncias, em todas as partes. Jesus fez milagre, ele fez o cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele fez coxo ser restituído, ele fez manco ser também, aleluia, sanado. E tudo isso o Senhor fez para que o seu nome fosse glorificado, porque ele é o Senhor do Senhor. Paramos e analisamos o quanto ele é tão poderoso. Paramos e analisamos o quanto Jesus ele é estratégico. Jesus ele veio para os enfermos. Jesus ele não veio para os que estão sãos. Jesus ele não veio para aqueles que não estão necessitados de ser curados. Jesus veio para aqueles que estão enfermos. Jesus veio para aqueles que estão em situações adversas, que não tem mais jeito. Você já parou para analisar? E muitas vezes, quantas pessoas estão indo para os hospitais procurando solução para o seu problema? Física, emocional, passando por depressão, passando pelo apuro psicológico. E muitas vezes os médicos têm uma solução para a sua causa, têm uma solução para o seu problema. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Jesus é esse, é o médico. Ele é o Senhor que pode curar a sua enfermidade. Jesus é aquele que pode sanar a sua enfermidade. Ele pode te levantar do pó da sarjeta, do pó da humilhação. Ele pode te tirar você dessa vida caótica, que muitas vezes você tem se achado que não tem mais jeito, achado que não tem uma solução. Venha enquanto ele pode achar. Aí o Senhor disse: entrai pela porta, porque a larga é o caminho da perdição. Muitas vezes eu posso entrar por uma porta que me faz ali, por um momento momentâneo, vai trazer felicidade, mas vai ser passageira, vai se passar.
tudo se passa, mas a sua palavra só existe para toda a eternidade. Aleluia! Venha, meu querido, nessa manhã entender o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia, porque eu não sei se amanhã pode estar aberto. Jesus, ele disse: toma sobre mim o meu fardo, que é suave e é leve. Hoje você está vivendo uma decadência, está vivendo uma depressão. Quem sabe muitas vezes você disse: pai, foi lançado, o meu projeto foi lançado de água abaixo, não tem uma solução. A minha vida foi jogada de água abaixo, eu perdi o mais que eu amava na minha vida. Eu perdi o meu filho, eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha filha. Eu não sei o que fazer. Hoje você está vivendo na decadência. Mas Jesus deixou bem claro: Ele é a solução para o seu problema, meu querido. Ele é a solução para a sua causa. Aleluia, porque muitas vezes você já perdeu todas as esperanças. Quantas vezes você já pensou que ele tem uma solução para a sua causa? Jesus, ele venceu a morte. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele venceu a dificuldade. Jesus passou por aflições, tribulações, mas ele disse: de bom ânimo. Eu venci e vós vencerá também. Aleluia, glória a Deus. Muitos tentaram se levantar e não conseguiram. Quantos tentaram se erguer e não conseguiram. Quantos tentaram, aleluia, neste momento, a solução para a sua causa e não puderam solucionar. Quantos, neste momento, estão nos hospitais, no leito da morte. E nós temos este privilégio aqui de adorar a Deus, bendizer este Deus, porque toda honra, aleluia, seja ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. As portas estão abertas, meu querido. Aleluia. A Bíblia diz: na certa feita, Jesus estava pregando o Evangelho. Jesus estava testificando de sua palavra a multidões. E multidões paravam. A multidão era tão grande que os discípulos ficaram preocupados. Os discípulos ficaram tensos ali: Senhor, a multidão é grande. O que nós vamos fazer com este povo, Senhor? Dispensam. Nós não temos alimento para saciar a fome de todos eles. E Jesus disse: o que vós tens aí? Ele disse: eu tenho 5 pães e 3 peixinhos. Jesus, naquele momento, ele poderia dispensar aquela multidão, ele poderia dispensar aquele povo. Jesus podia dizer para ele: olha, vai para a vossa casa. Mas ele não fez isso. Jesus trouxe a multidão para perto dele, porque era isso que Jesus queria, trazer a multidão para perto dele. Você já parou isso para você? Você já parou para analisar o quanto é Jesus amoroso? O que Ele quer para mim e para você? O que Jesus ele quer fazer mais e mais na nossa vida é que nós se aproximamos diante dele, que nós refletimos que Jesus ele tem o poder de sanar, ele tem o poder de dar o alimento, matar a tua fome, matar a tua sede, matar a tua ansiedade, aquilo que muitas vezes está na sua alma e você não consegue. Tá bom, meu querido? E eu digo para você: será que você está com sede? Você tem fome? Você está precisando do alimento? O que você está precisando? Muitas vezes não é pão, nem de água, porque você tem isso. Mas muitas vezes está precisando do alimento espiritual. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é aquele que sana, é que cura, é aquele que levanta. Eu quero que você entenda isso para você. Eu quero que você compreenda isso para você. Venha. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato.
Se você der crédito à palavra do Senhor, o Senhor vai entrar em sua casa e vai fazer morada. Quantas vezes a minha alma necessita, a sua alma necessita de restituição. Mas muitas vezes eu começo a analisar e refletir. Eu não preciso disso. Eu não preciso. Quantas pessoas ignorantes, quantas pessoas não entendem o propósito de Deus, quantas pessoas andam pelo caminho adverso. Existem vários caminhos que conduzem o homem para a perdição. O caminho da droga, do alcoolismo, da idolatria, da enfeitiçaria, de todas as coisas que praticam o homem. Deus abençoe o mundo. Mas uma coisa é fato e real. Se eu analisar o que Deus tem para mim, se eu abrir o meu sentimento que o Senhor tem para mim, eu vou entrar pela porta da salvação, eu vou entrar pela porta que conduz a minha vida eterna. É claro que muitas vezes as pessoas ele não está preocupado com isso, está preocupado em enriquecer, e preocupado com a avareza deste mundo, a consciência deste mundo, os deleites deste mundo. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo em peso? Deus abençoe e perder a sua vida. Mas é claro que nesta manhã, aleluia, se nós aqui estamos para agradecer ao Senhor, se nós estamos aqui para entender o propósito de Deus para a nossa vida, nós somos enriquecidos. O Brasil é enriquecido. O país está, aleluia, adversa. O país está sofrendo uma decadência. Quantas nós vemos aí, o país aí cada dia mais cedendo, caindo em fraudulência, caindo na corrupção. O país aí sofrendo retaliação do inimigo. Mas uma coisa é fato e real. Jesus, ele veio para erguer o homem. Jesus veio a mostrar o seu poderio. Jesus, ele veio a mostrar que ele é Deus. Enquanto os países estão em guerra, em aflição, em tribulação, o Senhor disse a certa feita, o homem perguntou para o Senhor e disse: Senhor, quando que tu vai voltar? Ele disse: olha, quando você vê o princípio, peste, fome, tribulação, assolação, tudo isso não é o fim, mas é o princípio. Então, o que está acontecendo? Pessoas muitas vezes dizem assim: ah, mas Jesus já falou no tempo dos meus avós, no tempo dos meus avós, no tempo dos meus pais, no tempo que eu era criança e ainda não vi Jesus acontecer. Assim como foi falado no dia de Noé. E Noé saiu a semear a palavra, Noé saiu a pregar a palavra e as pessoas zombavam de Noé. Noé, não está chovendo, Noé. Deixa de mimimi, deixa de falação. Noé, olha, nunca choveu na terra, Noé, agora vai chover. E aí as pessoas zombavam da cara de Noé. As pessoas desacreditavam da cara de Noé. Mas aí uma coisa eu falo para você. Como assim foi feito naquele tempo? Naquele momento que Noé pregou o Evangelho. Aqui eu estou pregando o Evangelho dizendo: aleluia, vai vir. Jesus vai voltar a segunda vez para levar a sua igreja. Jesus vai voltar a segunda vez para levar o seu povo que necessita dele, que precisa dele. Então, se nós estamos prontos para entender o propósito de Deus para a nossa vida, se nós estamos prontos para entender o que Deus tem para a nossa vida, aleluia, eu quero dizer para você, o nosso Senhor, Ele jamais nos deixará de mão vazia, porque o louvor, a majestade pertence a Ele. Se Jesus, Ele tem pregado, Ele tem semeado a palavra dEle, Ele tem testificado, aleluia, em todos os lugares você sabe quem é Jesus, em todo lugar você sabe quem é o Criador, em todo lugar você sabe quem é o Messias, Jesus, aleluia, o Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte. Jesus, muitos, aleluia, blasfema contra o nome do Senhor. Mas no dia do juízo final, o Senhor vai pesar a mão. Se não for aqui na terra, mas no dia, todos vão dobrar. A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Que Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Então eu tenho a certeza, meus prezados irmãos, que quando eu dou ilegalidade a palavra do Senhor, eu acredito, não importa
os carnecedores, os fariseus, hipócritas e todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus. Pode ser erguer hoje, mas uma coisa é fato: um dia vai prestar conta diante de Deus. Um dia, aleluia, você vai descer ao pó. Você não vai viver para a eternidade. E aí eu quero ver você bater no peito, achar que é todo poderoso, que é o grandioso, que pode, que faz. Cuidado! Não se levante contra a mina dos olhos de Deus, contra os ungidos da palavra de Deus, porque um dia o Senhor vai te chamar à prestação de conta. Você, aleluia, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, para pregar a sua mensagem. E é por isso que ele disse em Marcos, capítulo de número 15, versículo 16: ide, pregar o meu Evangelho, testifique da minha palavra. E renunciei ao mundo e a concupiscência deste mundo, para que um dia eu possa ter a oportunidade, aleluia, de entender o propósito de Deus. É isso que Deus tem para nós. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia, como é maravilhoso saber o quanto o Senhor tem poder, o quanto o Senhor pode, o quanto o Senhor faz, o quanto o Senhor restitui. A glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele, a adoração pertence a Ele, a sua majestade pertence a Ele. Então entenda que neste lugar o louvor é de Deus, a glória é de Deus. E Ele que se manifesta nesta manhã, meu querido. É muito fácil, meu querido. A gente muitas vezes estamos trilhando pelo caminho, estamos caminhando pelo caminho. E aí acontece o seguinte: você não sabe para onde que vai aquele caminho. Existem vários caminhos, muitas vezes tem muita rota, tem muitas direções, existem vários trechos a tomar. Assim como você hoje está aqui na feira, aqui está comprando, está gastando, está, fazendo alguma atividade aqui, mas eu quero dizer uma coisa: da mesma forma, um dia você tem que se encontrar com o teu Deus. Você vai se encontrar com o teu Deus. Glória a Deus. Não vamos parar de mencionar o nome sobre todo nome, porque Ele que está, aleluia, nesse lugar, é Ele. O louvor pertence a Ele. Venha ao Senhor Jesus.